As nossas receitas sem glúten, elas podem ser feitas à mão porque elas têm um resultado mais cremoso, como eu disse, né? Ah, mas mesmo pães, né? Eu queria vender pães, mesmo eles eu consigo fazer à mão? Consegue sim, porque mesmo os pães possuem um ponto de hidratação mais cremoso. A gente coloca mais água para hidratar as farinhas. Isso acontece porque as nossas farinhas sem glúten, elas absorvem os líquidos de maneiras diferentes. E todas elas, né, ó, pelo menos a maior parte delas, absorve os líquidos mais, né, em quantidade maior do que a farinha de trigo. Então, só por isso, nós precisamos deixar a nossa massa mais cremosa. Ah, eu tenho uma amiga que ela fazia pães, né, há um tempo atrás, faz ainda, mas hoje ela mudou o resultado. Ela fazia os pães dela e deixava na consistência muito firme a massa. Então a massa crua estava muito consistente. Ela fazia à mão, mas deixava a massa muito firme. E aí o resultado final dela ficava duro. Por quê? Porque as farinhas precisavam de mais umidade, de mais líquidos. E ela fazia a massa muito firme, por isso o resultado final dela não crescia tão bem, porque a fermentação está diretamente relacionada à umidade da massa. A maciez, a umidade em si da massa não tinha, era um pão seco, um pão duro, um pão que virava uma pedra no outro dia, que esfarelava com muita facilidade. Por quê? Porque a liga, a elasticidade, também dependem diretamente da umidade da massa. Então, qual é o ponto principal para você ter um resultado perfeito? A receita, claro, né? Mas tirando a receita que funcione, que seja equilibrada, o ponto principal é a hidratação dessa massa. É o ponto certo de deixar essa massa. A sua massa, tanto a de pão, né, principalmente a de bolo, mas a de pão também, ela deve grudar na sua mão. A sua massa vai grudar na sua mão. Isso é necessário. Se você tá deixando o seu pão, né, a massa dele um pouco mais firme, a ponto de não grudar na sua mão na hora de você modelar, na hora de você pegar na massa crua, sua massa está seca. Se ela tá seca crua, imagina depois de assada, que vai entrar em contato com o forno ali por um tempo muito grande, né? Vai perder essa umidade para o ambiente, essa água de lá de dentro vai evaporar e você vai ter um resultado final mais duro, um resultado final mais seco, que tem prejuízos na fermentação.